Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último editorial do dia. Eu sei que é ruim ficar repetindo as coisas, mas, gente, eu não resisti, não. Eu quero ver de novo o Lula sendo vaiado lá no Chile, depois de defender as maracutaias do Maduro e o povo chileno dando aula de democracia para ele. Matéria da Gazeta do Povo: Lula é vaiado durante ato oficial em Santiago, no Chile. Vamos assistir antes de efetivamente começar o editorial. El presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Gente, a carinha dele escutando as vaias foi impagável. E a musiquinha que parece mais um velório também é para acabar. É o velório da democracia aqui no Brasil e na Venezuela. Mas enfim, vamos lá. Vamos entender um pouquinho tudo que está acontecendo. Isso aqui foi só para molhar o bico um pouquinho. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. E bora de matéria. É o seguinte: quando você ouvir alguém dizendo para você, olha, é pelo mais pobre, a gente está preocupado com o mais pobre, nós estamos cobrando os mais impostos porque as pessoas precisam de ser socorridas. Entende? Não é bem assim, não. O orçamento do judiciário vai estar mais alto. Vai ter quase 4 bilhões a mais para gastos em 2025, graças ao arcabouço fiscal feito pelo Haddad. Para 2025, o Tesouro Nacional já informou que foram alcançadas as condições para que o aumento seja de 2,5% acima da inflação. Então, o judiciário vai ser muito beneficiado pelo orçamento. E aí você pergunta, por que os corruptos da Lava Jato são liberados? Por que essa turma da esquerda é protegida? É simples, porque eles sabem jogar o jogo do sistema. Então, quando você estiver ouvindo alguém falar para vocês, nossa, é o pai dos pobres, é pelos mais pobres, lembra disso aqui. Enquanto o judiciário tem aumento, o governo Lula congela verbas do pé de meia 3 dias após anunciar a expansão do programa. Você lembra o que é o pé de meia? Não? Vou te explicar. O Ministério da Educação bloqueou 500 milhões em verbas do pé de meia apenas 3 dias após anunciar a expansão do programa, que consiste no pagamento de uma bolsa para estudantes que concluírem o ensino médio. O congelamento faz parte da contenção de despesas decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada. Procurado, o Ministério diz que ainda avalia as medidas publicadas, mas não explica as escolhas feitas que atingiram o pé de meia, né? Então, o que é o pé de meia? O pé de meia é o seguinte: para incentivar os alunos da rede pública a terminarem o segundo grau, porque a grande maioria não chega a terminar o segundo grau, o governo Lula resolveu falar o seguinte: olha, se você chegar no final, a hora que você sair do segundo grau, vai ter um dinheiro que vai estar reservado para você investir na sua profissão, começar alguma coisa. É interessante, ou melhor, seria interessante se o Brasil realmente investisse em conhecimento financeiro, empreendedorismo, alguma coisa assim, mas não. A pessoa sai da escola, do segundo grau, infelizmente não sabendo nada. É o que os dados do PISA mostram aí. E aí, em vez de ter essa graninha, essa rendinha para as pessoas de baixa renda, não. O orçamento prefere proteger juízes. É isso que está acontecendo na cara dura. E aí, a gente precisa lembrar até algumas ações desses juízes, como, por exemplo, o ministro Barroso. Essa matéria aqui é de 30 de janeiro de 2023, um mês depois que o Lula toma posse. O Barroso mandou investigar possível crime de genocídio de indígenas por parte de autoridades do governo Bolsonaro. Para o ministro do STF, o quadro é gravíssimo e há indícios de omissão de autoridades. Barroso determinou ainda que o governo Lula retire invasores e garanta a proteção dos povos indígenas. Então, durante a gestão Bolsonaro,
o Barroso fez essa determinação. Vai fazer com o Lula também, ou vai escancarar aqui que não é bem o que se faz a quem se faz. Matéria de hoje, Poder 360. Mortes de indígenas por omissão do poder público crescem sob Lula. Então, mortes de indígena por omissão do poder público crescem sob Lula. O aumento foi de 30% em relação a 2022. A mortalidade infantil e os casos de suicídio foram recorde. Vai abrir investigação? Vai ter investigação sobre os indígenas. Sobre o Lula, sobre genocídio. Porque aumentou, tá pior. Como é que você abre uma investigação contra o Bolsonaro e não abre investigação contra o Lula se a coisa tá pior? Então deu para vocês entenderem o porquê que a gente diz que infelizmente não podemos ter uma justiça enviesada. E aí, só por coincidência, nesse exato dia em que o STF vai questionar, né, a relação dos povos indígenas, os representantes dos povos indígenas foram barrados na entrada do Supremo Tribunal Federal hoje, quando tentavam participar da primeira reunião da Comissão Especial de Conciliação designada pelo ministro Gilmar Mendes. Assiste. Pronto. Beleza, então a senhora pode vir aqui falar com a gente. Alguém filma, por favor? Eu tô filmando. A senhora vai me expulsar do tribunal, é isso? Sim. Beleza, tá bom. Pode vir aqui, eu tô aqui na recepção esperando. Pessoal, hoje, na tarde que o Supremo vai decidir a vida dos povos indígenas, nesse tribunal, pela segunda vez estamos sendo barrados. Estamos sendo barrados em frente à presidência da Suprema Corte pela segunda vez, no dia em que vão decidir as nossas vidas e no dia que a gente não queria estar aqui. A presidência acaba de ligar e dar a ordem de liberação e seguimos sendo barrados. Esse é o cenário conciliatório da Suprema Corte Brasileira. Estamos sendo obrigados a estar aqui hoje e essa é a situação. Desrespeitando a ordem da presidência, só os indígenas sendo barrados. Estamos cansados. Ministro Luiz Roberto Barroso, abra a porta da corte para os povos indígenas. E vai ser preso. Criticou o Supremo Tribunal Federal. Ai, né? É preso. Lembra do Sererê? Você deve lembrar, né? Criticou o Supremo? Cadeia, não é? Pois é, pessoal. Mas assim, falando abertamente com vocês, o que mata mesmo é a grande questão da hipocrisia, né? Então, assim, a gente vê que os tratamentos são totalmente divergentes, diferentes, de acordo com o freguês. E não pode ser assim. Mas não pode mesmo. Então, tá aí os parlamentares, cadê os deputados eleitos para abrirem, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, um pedido de investigação sobre genocídio pelo governo Lula com apresentação dos dados. Tinha que acontecer. Vamos lá, vamos falar de uma coisa tensa aqui, né? O governo de Maduro tá na mira dos hackers, né? Nós estamos vindo por você, Maduro. Foi o que eles escreveram ainda. Desde que o grupo hacker Anonymous declarou guerra contra o regime de Nicolás Maduro, mais de 500 sites do governo venezuelano e entidades ligadas ao regime foram atacados. Maduro, estamos indo atrás de você. A opressão e a corrupção do seu regime causaram imenso sofrimento ao povo da Venezuela. Você, juntamente com seu círculo íntimo, incluindo sua esposa, Sila Flores, desviou milhões dos cofres dos estados para manter seu controle sobre o poder. Essa corrupção se estende ao tráfico de drogas e à exploração dos recursos do estado. Suas ações não ficarão mais sem controle. Prepare-se para as consequências. E esse grupo de hacker falou que está filtrando tudo do Maduro e vai expor tudo, literalmente tudo, sobre o regime ditatorial do Nicolás Maduro. E aí tem matéria da Jovem Pan também para vocês. Vamos falar do Milei.
Olha só, o Milei disse que o céu esmagará os comunistas após o Maduro chamar ele de satanista. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta segunda-feira que o céu esmagará os comunistas, em resposta ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que acusou o argentino de fazer parte de círculos diabólicos e seitas satânicas. Ah, meu Deus do céu. Abre aspas, os comunistas nos atacam cheio de insolência e impiedade para nos exterminar, nossas mulheres e nossos filhos, e para se apoderar de nossos despojos. Nós, por outro lado, lutamos por nossas vidas e nossos costumes. O céu os esmagará. Diante de nós, não tenham medo deles, publicou Milei na rede social X, né? Antigo Twitter. Tá virando uma guerra santa, né, pessoal? Tá virando uma guerra santa. O Maduro, de um lado, fala que ele é o defensor, né? E aí o Milei, do outro lado, respondeu, você me chama de satanista? Calma que vocês serão esmagados ainda. E aí, sabe de uma coisa? É interessante quando a gente começa a fazer as análises de tudo que está acontecendo, quando a gente começa a observar. Sabe, a gente percebe que o que o Maduro está fazendo, o que o Maduro está projetando para a Venezuela é algo criminoso, é algo descomunal, é algo insano. Então, num ponto eu tenho que concordar com o Milei. Vai pesar. A mão do lado de cima vai pesar. E aí, pessoal, vamos falar sobre isso aqui. Gulags latinos? O Maduro ameaça trabalho forçado para reeducação. O governo Maduro afirmou que 2 prisões de segurança máxima seriam reabertas nas próximas semanas e ameaçou os presos com trabalho forçado brutal na construção de estradas para reeducação. Para quem não sabe, os gulags eram campos de trabalho forçado da União Soviética que era ali mantido ali pelo Stalin, né? Então, eles punham as pessoas a trabalhar e a fala deles é que essas pessoas eram dissidentes do regime, né? Do regime do Stalin, e que essas pessoas precisavam trabalhar para ser reeducados. E eles submetiam elas a trabalho desumanos, trabalhos forçados sob o sol, muitos acabavam morrendo ali nos campos, né, de trabalho forçado. A grande questão que nós discutimos aqui e que levantamos é até quando esse tipo de coisa vai permanecer impune? Sabe, muita gente já está deixando a ficha cair. O Reinaldo Azevedo é um cara que já foi muito crítico ao Lula. Depois se tornou uma pessoa 100% alinhada ao Lula. Então, sabe, ele defende hoje algumas atrocidades para não conflitar com o Lula. O porquê? Não sabemos. Agora, a grande questão é que nem sempre, tá? E eu tenho uma postura que é a seguinte: eu falo de fatos e não de pessoas. Então, o Reinaldo Azevedo pode falar 50 vezes a favor do Lula. A vez que ele falar contra o Lula, quando o Lula estiver errado, é essa que me interessa. Então, enquanto muitos estão criticando aí o Reinaldo, eu estou falando, continua, Reinaldo. É isso, volta a falar mal do Lula, que você está fazendo mais falta falando mal do Lula do que passando pano para o Lula, como você está fazendo. Escuta só, pessoal. Garcia, ser o último refúgio de um canalha. Do que você está falando, Reinaldo? Eu explico, né? Sim, eu acho que Nicolás Maduro é um tirano, eu acho que é uma ditadura na Venezuela e acredito firmemente que todos os elementos consistentes apontam que ele perdeu a eleição e tenta agora usurpar o cargo de presidente da República. E acho que o governo brasileiro cometeu até aqui erros em penca. Desde confiar que ele pudesse fazer uma transição até enviar Celso Amorim como observador, né? Quando estava na cara que Maduro tramava ali uma fraude. Então, eu achei que ele ia chorar. Foi só eu que tive essa impressão, ou a impressão é que foi quase um desabafo de choro. Coloca no comentário só para mim saber. Mas parabéns, Reinaldo Azevedo.
falou que é certo, tá? É assim que tem que ser, independente se nas últimas análises aí eu ando discordando de você. Mas vamos lá. Isso aqui é de 2021. Sempre, mas sempre desconfie disso aqui. Matéria da CNN Brasil. Após polêmica com comediantes, nossa, quanta semelhança com o Brasil, Maduro anuncia lei para regular as redes sociais. Então sempre, mas sempre, toda vez que algum comunistinha cara de pau vir com um papinho de regular rede social, abre o olho, que golpe tá aí, cai quem quer. O Maduro vem tentando há muito tempo regular as redes sociais. Se não fossem as redes sociais postando o que está acontecendo na Venezuela, meu irmão, seriam mais 6 anos de terror para o povo venezuelano. É fato. Então, o que vocês precisam entender? O Maduro sempre vai tentar. Não esqueça que no Brasil estão indo no mesmo discurso. Dá uma olhada nisso aqui, por exemplo. Redes sociais viraram problema de saúde pública. Olha o nível. E precisam de regulamentação, diz ministro de Lula. Tem um perfil que se chama Preta de Rodinhas, que foi quem publicou isso aqui, então só para mostrar para vocês que foi esse perfil. Cara, ela escreveu algo sensacional. Escuta-me. O Brasil é o segundo país do G20 com o maior percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza. Atrás apenas da Índia. De acordo com o Anuário de Segurança em 2024, o país bate recorde de feminicídios e registra um abuso de mulheres a cada 6 minutos. Foram 146 mortes por razões de gênero em 2023. O maior registro desde a publicação da lei em 2015, que tipifica o crime. 69% dos pretos e pardos vivem sem esgoto adequado no Brasil. 64,2 milhões de pessoas vivem em lares com insegurança alimentar no Brasil. 1/4 dos domicílios estavam nessa situação em 2023, segundo o IBGE. O Brasil tem 215,3 milhões de habitantes. 106 milhões sobrevivem com menos de R$14 por dia. 363 indígenas morrem em seu território, morreram em 2023. O número apresenta um aumento de 6% em comparação com o ano anterior. Além disso, o governo decidiu suspender a divulgação de boletins sobre a terra indígena Yanomami neste ano, causando um apagão de dados de mortes de atendimentos médicos. Mais de 8.000 casos de febre oropouche, uma arbovirose com sintomas parecidos com da dengue, chikungunya e algumas formas de zika, foram registrados em 21 estados. Não podemos esquecer, isso aqui é por minha conta, também o recorde de mortes por dengue. Mas o chefe da pasta dos direitos humanos considera a regularização das redes sociais uma questão de saúde pública. Não sei como é possível levar essa inteligentíssima a sério, né? Desculpem a sinceridade. Não desculpo, não. Seja mais sincera, foi pouco. Tem que ser mais sincera ainda. E aí, é esse o desenho, né? Maduro cobra a regulação de redes sociais. Ditadores detestam a liberdade de expressão, detestam o povo com opinião própria. Após fraudar as eleições e utilizar as forças de segurança aparelhadas pelo regime para prender opositores e massacrar a própria população, o ditador Nicolás Maduro agora fala em urgência para regular as redes sociais na Venezuela. A narrativa é conhecida pelos brasileiros. A população comum estaria usando as redes para espalhar ódio e mentiras e exigiram uma ação poderosa para regular as plataformas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Todo autoritário odeia a liberdade de expressão. Partido Novo que falou isso. Então, acho que está bem escancarado, né? Sobre o que se trata, sobre o que é que está acontecendo no nosso Brasil. Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.